e vamos avançar para ele, ou vamos organizar estruturas estatais de assistência farmacêutica, ou não vamos fazer nada e deixar do jeito que está. Ou seja, a ampla maioria da classe média, que tem a maior parte da renda, está comprando no setor privado, né? Então, vamos ver. Também não temos uma relação nacional de medicamento para o SUS. Não entenda que eu estou dizendo que não há a Rename, nada disso. Reconheço o valor de todas as nossas relações de medicamento publicadas pelo Ministério, pelos estados e nós mesmos em Minas Gerais. Mas se um juiz virar e perguntar para mim assim, Augusto, esse medicamento aqui, Y, Z ou qualquer que seja, está na relação do SUS? Eu vou falar com ele assim, ô juiz, não existe uma relação do SUS. Então, quais são os medicamentos? Se você for lá na Austrália, que é um país de medicina socializada, ou no Canadá, ou nos países europeus, você pergunta qual é o medicamento que está incluído. Existe uma lista de medicamentos incluídos, que vai de A a Z. Então, todo mundo sabe quais são. E você cria um espaço transparente de discussão sobre o que deve ser incorporado ou não, né? A falta da transparência prejudica muito o entendimento da justiça em fazer justiça e do cidadão daquilo que ele tem direito. Então, esse problema da transparência na assistência farmacêutica, da falta do modelo, sob o meu ponto de vista, prejudica em muito os avanços que nós já conseguimos até hoje, que não são pequenos. Nós já conseguimos muitos avanços no campo da assistência farmacêutica no Brasil. Também nos falta uma agência ou instituto, sem desprezar o valor da CEMED, né? Mas eu vivo discutindo recentemente, eu estava na economia da saúde, como muitos sabem, e vim discutindo essa questão da incorporação tecnológica já há uns 10 anos, e eu vejo a dificuldade que é para você ter uma agência ou um instituto, ou no caso da CEMED, em estar deliberando incorporação ou não, independentemente de gasto, de impacto orçamentário. Então, a discussão fica um pouco condicionada. Então, nós temos que pensar um pouco melhor nesse modelo de incorporação hoje existente. Por quê? Porque se a gente condiciona a discussão do valor científico, inclusive do valor de custo-efetividade, ao impacto orçamentário, porque, ao contrário do que muitas pessoas acham, o custo-efetividade não significa economizar. Custo-efetividade significa que eu aceito pagar um valor caríssimo por uma coisa que tem um resultado muito bom. E aí o valor caríssimo, cada país decide qual é o top, qual é o limite. Eles chamam de threshold, né, o termo científico. Então, na realidade, é isso. A CEMED ela fica numa encruzilhada política. Eu acho que ela foi um grande avanço, é um grande avanço e precisamos operacionalizá-la. Não há dúvida nenhuma disso. Mas ela é insuficiente para responder àquilo que os promotores e juízes precisam em relação ao valor, né, técnico e científico daquilo que se demanda em termos de medicamento. E aí falta definir claramente o papel político, né? Eu também tenho falado um pouco sobre isso, discutido muito com o Pestana, que eu sou um técnico que procura trazer as discussões técnicas para a mesa política, né? E no dia que nós fomos discutir incorporação e o direito, né? E aí como é que esse processo deve ser, eu falei com ele, olha, a parte técnica da incorporação de medicamento é a parte técnica. Existe uma parte, e ela é a última, e ela é a que decide, que é a política. Por quê? Se eu digo para você que um novo medicamento terá um impacto orçamentário de, vamos pegar pelo nosso orçamento lá, né, 50 ou 100 milhões de reais por ano, ora, eu tenho que discutir isso com os outros secretários do governo, porque existem projetos na área de educação, na área de segurança pública, emergências, né? Eu estava vindo com a colega do Santa Catarina, né? Santa Catarina poderia ter naquele momento lá, entre a incorporação de um novo medicamento e a reconstrução total das cidades, a opção por reconstruir. Isso é ilegítimo? Quer dizer, o gestor não pode se furtar o seu papel político de dizer o seguinte, reconheço que é importante, que é relevante, mas opto orçamentariamente por isso, por não ter recursos suficientes no orçamento, já que o sistema não é pós-pago, ele é pré-pago, né? A gente paga um ano antes, por meio da lei orçamentária, para decidir que orçamento liberaremos no ano seguinte para comprar aquilo que decidimos. E aí precisamos discutir com os outros setores se vamos dar aumento para policial, se vamos dar aumento para professor, se vamos melhorar o número de comarcas, né, da justiça ao longo dos estados, dos municípios, né? Então, são diversas as questões para a gente discutir nesse aspecto e que envolvem. Lembrando que a Inglaterra criou o NICE, que foi criado, eu lembro que no ano de 2001, a gente estava discutindo a criação de uma agência no Brasil, e o NICE na Inglaterra, que é o National Institute for Clinical and Health Excellence, que agora virou agência, né, agora sim, dá uns 2 ou 3 anos atrás, ele tinha sido criado, se não me engano, em 98 ou 97. Ora, o sistema de saúde inglês, ele é da década de 30 ou 40.
E o NAIS foi criado beirando os anos 2000. Então, nós já estamos fazendo essa discussão hoje. O nosso sistema está com 20 anos. Então, nós estamos até precoce, né? Nós estamos conseguindo evoluir com uma certa agilidade. Não há de se ter complexo de inferioridade em relação ao nosso nível de organização, porque ele caminha de acordo com as nossas próprias pernas e vai indo razoavelmente bem. Nesse sentido, recentemente, o Ministério da Saúde criou a Rebrates, que visa dar maior transparência a esse processo, discutir com a sociedade sobre incorporação tecnológica. Eu acho uma posição muito importante do Ministério da Saúde, né, em criar a Rebrates, em tentar publicizar e ampliar essa discussão, né, e que vai necessariamente culminar em processos mais aperfeiçoados do que a gente tem hoje, que seria basicamente uma identificação de quais são as demandas que nós temos que decidir entre elas, né, porque senão seria muito fácil, né? Eu, que sou farmacêutico, meu sonho é ter um produto com patente, 20 anos de reserva de mercado, convencer uma série de prescritores a usá-lo, dizer que para o paciente que aquele produto é indispensável à vida dele, e aí o médico e o advogado desse paciente vão ao juiz e falam assim: compre o produto do Augusto. E eu vou fazer, então, um belíssimo coquetel de plantas medicinais e o sistema vai pagar o preço que eu determinar. Ora, não pode ser assim. É óbvio que não pode ser assim. O sistema tem que validar. Não há como haver esse direito, porque isso não seria direito, né? A gente não estaria gastando de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, de acordo com as leis que rezam pela probidade administrativa. Então, eu não posso transferir a minha decisão de gestor para o prescritor ou para o profissional de saúde, e nem para o juiz e para o promotor, apesar de reconhecer que, muitas vezes, por falta nossa de habilidade em lidar com a questão da incorporação, é mais fácil transferir para o promotor e para a justiça a decisão de incorporação, já que no SUS, uma decisão de incorporação dificilmente pode ser feita de forma unilateral por quem quer que seja. O Ministério da Saúde não pode decidir unilateralmente, porque terá consequências graves para a sua organização de serviço, como o Estado não pode decidir unilateralmente, como os municípios não podem. Então, a ter toda essa conversação e articulação, já que os processos ainda não são bem definidos e nem andam ao tempo que se necessita, né, prefere-se, então, deixar para a Justiça o papel de decidir sobre essas incorporações, ainda que sejam de forma administrativa, caso a caso. Quer dizer, nós sabemos das nossas deficiências, mas nós também sabemos daquilo que somos capazes e suficientes em relação à política de saúde atual. Lembrando que o gasto com assistência farmacêutica ele supera em muito a taxa de crescimento ao gasto com saúde. E isso terá um limite claro nos próximos anos, porque nós estamos tirando dinheiro do orçamento da saúde para a assistência farmacêutica. Quando eu falo para a assistência farmacêutica, não é para a estruturação do serviço de assistência farmacêutica, já que investimos muito pouco nisso. É para a compra de medicamento. Quando a gente fala em compra de medicamento, nós estamos falando de compra de medicamentos de alto custo. Então, nós estamos mandando dinheiro para fora do Brasil, né, de forma irrestrita, e eu diria, não irresponsável, sim, responsável, porque estamos fazendo isso com muita vagarosidade, de forma paulatina, tentando resistir a essa pressão que é internacional para a incorporação dos produtos de alto custo e os novos medicamentos. Esse dado é um dado que a gente tem aí, só para comparar essa coisa, né, enquanto o gasto da União com saúde em 4 anos cresceu uma taxa de 2,8% real ao ano, o gasto com assistência farmacêutica da União foi 9,35% ao ano. Quer dizer, essa diferença de taxa significa que você está tirando o orçamento da saúde para medicamento. Isso vai ter um limite nos próximos anos e nós precisamos organizar esses processos. Lembrando, um outro dado que eu acho muito relevante é que, se compararmos os gastos nossos no mercado farmacêutico, incluindo o setor público e privado, você vai chegar à seguinte conclusão dramática, que eu chego: bom, gostaríamos que o Brasil fosse um Canadá, mas o Canadá tem 32 milhões de habitantes e gasta em torno de 57 centavos de dólar por habitante, enquanto que no Brasil o mercado público e privado tem 190 milhões de habitantes e gasta 7 centavos de dólar. Ora, aquela taxa de crescimento para a nossa economia já é uma taxa de crescimento bastante arrojada, tá certo? Mas se eu crescer 100% ao ano de assistência farmacêutica por uns 3 anos, eu ainda não chego no Canadá. Então, nós temos aí um problema para a economia geral e para a economia da saúde. Quer dizer, não somos nós, juízes e profissionais de saúde, que vamos resolver essa questão orçamentária. Essa é uma questão dependente do crescimento econômico. O que cabe a nós é decidir como usar da melhor forma os recursos que a sociedade pode investir nessa área. Esse é o ponto em questão, tá certo? Então, não há de se dizer sobre integralidade ou não integralidade sem que haja uma discussão muito clara do crescimento que o país é capaz de comportar em termos de despesa para essa área. Qualquer outra discussão será inócua, porque ela não será amparada pelos recursos necessários a prover esse serviço. Certo? Isso é muito claro quando você analisa esses gráficos.
E quando você analisa ali o gráfico da indústria farmacêutica, você vê, né, por aquelas bolinhas lá, que são as vendas